Vamos lá dar continuidade à nossa solução de questões. Iremos resolver agora a questão número 35. Essa questão diz o seguinte: na figura estão representadas as velocidades vetoriais v1 e v2 de uma bola de sinuca, imediatamente antes e imediatamente depois de uma colisão contra uma das bordas da mesa. Sabendo que V1 e V2 têm intensidades iguais a V, aponte a alternativa que melhor caracteriza a intensidade, a direção, o sentido da variação da velocidade vetorial da bola no ato da colisão. Então, primeira coisa que o problema quer da gente, né? Que nós temos que ser capazes aí de identificar. No caso aí, ele quer que a gente determine qual é a intensidade, ou seja, o módulo, também que é a direção e também que é o sentido do vetor, tá? Do vetor variação da velocidade. Quem é esse vetor? Se a gente lembrar lá de movimento uniformemente variável, variação da velocidade escalar era dado como sendo a velocidade final menos a velocidade inicial, na verdade. No caso da velocidade vetorial, porque essa velocidade é um vetor, tá bom? O vetor variação da velocidade é dado também do mesmo jeito. É o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial, correto? Bom, então eu tenho aqui quem é o vetor inicial antes da colisão, é V1, e eu tenho aqui quem é o vetor depois da colisão, é V2, ok? Então, no nosso caso, ΔV, que é o vetor variação da velocidade, seria V1 menos V2, ok? Certo? Bom, para a gente determinar o valor da intensidade do vetor variação, nós precisamos reescrever esses vetores aqui, tá? Observem só, eu vou pegar esses vetores e vou tentar desenhá-los aqui. Eu teria aqui o vetor V2, concordam? Conseguem enxergar que esse é o vetor V2? E eu teria aqui, ó, o vetor V1. Vocês perceberam que eu só transladei V1 no espaço, de modo que V1 ficaria com a origem coincidente com V2? Bom, se eu quero determinar qual é o vetor diferença entre V1 e V2, na realidade, gente, é V2 menos V1, tá? Vou apagar isso aqui para escrever direito. Agora sim. Né? Se eu quero determinar o vetor diferença entre V2 e V1, eu tenho duas formas de fazer isso, tá? Primeiro, eu posso usar a regra do paralelogramo e, segundo, eu posso usar a regra do polígono, tá? Para usar a regra do paralelogramo, eu vou traçar as retas paralelas a esses vetores quando eles têm origem coincidentes, que é o que está mostrado aqui na figura, ó. Conseguem perceber? Aqui, ó. Aqui eu tenho o vetor V1 e V2 com origens coincidentes. Então, eu traçaria aqui as paralelas, ok? E traçaria a diagonal que representa a diferença. Lembrando que a gente precisa usar aquela segunda notação para encontrar o vetor diferença, ok? Então, isso seria uma primeira forma de fazer. A segunda seria considerando a regra do polígono. E aí, lembrem que eu mostrei para vocês em materiais aí passados que para usar a regra do polígono, eu tenho que transformar essa subtração em uma soma, né? Que é quando eu considero a inversão do vetor V1 pelo fato dele estar multiplicado por menos. Então, qual das regras eu vou utilizar? Depende do que eu quero fazer. Nesse caso aqui, eu acho que é muito mais vantajoso utilizar a regra do paralelogramo, tá? Então, vou fazer por ela, mas depois, se vocês quiserem, eu posso também fazer pela regra do polígono, tá certo?
Na regra do paralelogramo, nós vamos desenhar aqui, ó, vou colocar até de uma outra cor, as retas paralelas aos vetores. Observe, essa aqui seria a paralela ao vetor V2, essa aqui seria a paralela ao vetor V1, correto? Imaginem que esses vetores eles têm origem no ponto O. O V2 termina no ponto A e o V1 termina no ponto B, não é isso? Vocês lembram daquela notação onde a gente pode escrever que um vetor pode ser escrito como a diferença entre o ponto final e o inicial? Então, V2 seria A menos 0 e V1 seria B menos 0. Logo, a diferença entre esses dois vetores, ou seja, o vetor resultante dessa diferença, V2 menos B1, seria o ponto A menos o ponto O, menos o ponto B menos o ponto O. Não é isso? Então, observem só, ó, aqui, ΔV, que é o vetor resultante da diferença entre V1 e V2, é A menos O, menos B, mais O. Olhem aqui, menos O e mais O. Então, sai. Sobra que ΔV é o vetor A menos B. Ou seja, é um vetor que tem fim em A e início em B. Então, seria qual vetor? Recapitulando, final em A, início em B. Final em A, início em B. Então, seria esse vetor aqui, ó. Início em B, final em A. Olha, esse seria o vetor ΔV, correto? Percebam, quando eu desenho o vetor ΔV, eu estou fechando um triângulo, ó, formado pelo vetor V2, o vetor V1 e o vetor ΔV, cujo ângulo interno aqui, ó, eu posso conhecer, não é verdade? Observem só, se o vetor V2 faz um ângulo de 60 graus com a vertical, consequentemente, ele faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Observem só, o vetor V1 é esse carinha aqui. Não é isso? Esse é V1 transladado como está ali na imagem. Olhem só, vocês conseguem perceber que esses dois ângulos aqui, ó, são ângulos opostos pelo vértice? Esse e esse aqui, formado pela vertical e o vetor V2. Se eles são opostos pelo vértice, aqui é 60. Consequentemente, aqui é 30. Logo, o ângulo entre o vetor V2 e o vetor V1 é um ângulo de 30 mais 30. Portanto, é um ângulo de 60 graus. Correto? Então, nessa situação, nós temos que o vetor ΔV é um lado de um triângulo que possui ângulo interno igual a 60. Nesse caso, nós podemos determinar o módulo do vetor ΔV utilizando a lei dos cossenos. ΔV, que é o vetor diferença ao quadrado, é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos, porque lembram, na diferença a gente usa menos na lei dos cossenos, 2 vezes V1 vezes V2 vezes o cosseno do ângulo entre V1 e V2. Consequentemente, ΔV ao quadrado é igual a... O problema disso para a gente é que os módulos de V1 e V2 são respectivamente iguais a V. Então, eu teria que V quadrado mais V ao quadrado menos 2 vezes V vezes V vezes o cosseno de 60. Então, ΔV ao quadrado seria igual a V quadrado mais V quadrado, 2V ao quadrado, menos 2 vezes V vezes V, 2V quadrado, que multiplica cosseno de 60, que é meio. Consequentemente, ΔV ao quadrado é 2V ao quadrado menos.
2v² vezes meio dá v². Isso implica, então, que ΔV ao quadrado é igual a v ao quadrado. Vamos tirar a raiz, então a gente vai achar que ΔV é igual a v. Ou seja, qual é o módulo do vetor variação da velocidade? O módulo desse vetor é v, e ele é um vetor, aqui em cima a gente pode ver, ó, é um vetor vertical que aponta para cima. Portanto, qual é a resposta do nosso exercício? A resposta é letra A.